Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele juntos, desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz: Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa frase que nos leva à importante reflexão, porque eu sei em quem tenho crido. Com essa frase, ele afirmou que conhecia o único e verdadeiro Deus, sobre o qual ele foi chamado a pregar. Afirmou ainda que conhecia o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou para que os pecados de toda a humanidade fossem perdoados. Paulo compreendia a obra redentora de Cristo. Ele tinha conhecimento prático de uma vida com Deus. Em resumo, Paulo tinha uma experiência real, um relacionamento e conhecia quem realmente era Deus. O Senhor Jesus se apresentou a Paulo, que ainda era chamado Saulo, naquela ocasião, no caminho para Damasco. Quando ia para Damasco a fim de continuar a perseguição aos cristãos, Saulo foi cercado por um resplendor de luz do céu e o próprio Jesus falou com ele, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele momento, Saulo deixou de enxergar e foi guiado até Damasco. Lá, o Senhor Jesus revelou a um homem chamado Ananias que ele deveria encontrar Saulo, porque este era um vaso escolhido para levar o nome do Senhor diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Tente imaginar o que se passava na mente, o que se passava na cabeça de Saulo. Aquele que perseguia e matava os discípulos de um tal de Jesus foi apresentado ao próprio Jesus, o Cristo? Essa experiência mudou a vida de Saulo, que passou a ser chamado, posteriormente, de Paulo. Ele verdadeiramente compreendeu que Jesus era o Cristo que havia de vir, o Filho de Deus, e passou a pregar Jesus nas sinagogas. Que mudança! O perseguidor tornou-se um discípulo de Cristo e passou a ser perseguido pelos judeus. Essa foi uma experiência única que marcou a vida de Paulo, a ponto dele dizer para Timóteo na carta: porque eu sei em quem tenho crido. E você? Já teve uma experiência real com o Senhor? Se alguém perguntasse a você: por que você acredita em Jesus? O que você responderia? Você diria que crê por causa de seus pais? Ou porque foi criado dentro de uma igreja? Esse é o seu nível de intimidade, relacionamento e conhecimento de quem é o Senhor? Isso é suficiente? Deus, o nosso Pai, deseja ter um relacionamento profundo conosco, um relacionamento bem próximo, diariamente, entre pai e filho. Se o buscarmos de todo o nosso coração, verdadeiramente, iremos encontrá-lo e conhecê-lo, como assim vemos descrito no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A cada novo obstáculo, podemos ter uma nova experiência com Deus. A cada nova experiência com Deus, um passo para uma fé inabalável. Assim, independente das circunstâncias, podemos dizer: eu sei em quem tenho crido. Se houver perseguição, diremos: eu sei em quem tenho crido. Se houver decepções, diga: eu sei em quem tenho crido. Se houver barreiras, diga: eu sei em quem tenho crido. Se houver dúvida, diremos: eu sei em quem tenho crido. Porque nada nos separará do amor de Cristo.
E como o próprio Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 31 a 37, possamos nós também compreender e viver esta realidade, que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, que nossa fé esteja sempre no Senhor e possamos dizer que sabemos em quem temos crido, sem demagogia e sem falsa humildade, mas antes por provar e ser forjado pelo Senhor nessa realidade. Que nossa fé esteja inteiramente voltada para aquele que primeiro nos amou. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver, Senhor, e de poder provar, e de poder, Senhor, despertar a mais este dia e contemplar a presença da sua glória, a presença, Senhor, do seu querer e o seu sobrenatural. Como somos gratos a ti, Pai. Mas, Senhor, a mais este dia, ensina-nos, Senhor, a projetar, a ter uma fé voltada, Senhor, inteiramente, Pai, a ti, pois nós sabemos em quem temos crido. E em tudo isso, o Senhor tem nos provado, tem nos forjado, tem nos alinhado, tem, Senhor querido, esquadrinhado o nosso coração e retirado tudo aquilo que ainda havia, Senhor, ou que ainda há trevas, para que a sua luz brilhe, Pai, e tudo seja curado, transformado, Pai, reavivado, Senhor, para louvor da sua glória. Então continue fazendo esta obra, porque sabemos, Pai, que isto continua até o dia, Pai, de Cristo Jesus. Até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, ou até os dias que nós temos contados nesta terra, porque somos peregrinos. E como peregrinos, nós temos que viver da maneira que o Senhor assim estabeleceu para nós. Não do modo que nós achamos, não do modo que as pessoas quiseram jogar ou jogam sobre as nossas vidas, mas antes diante de uma realidade, Senhor. Uma realidade onde a nossa fé cada dia mais Pai, ela é estabelecida em Ti. Que possamos ser aquilo que o Senhor preparou para este dia. Sem, Senhor querido, nenhum tipo de interrupção, impedimento, bloqueios ou barreiras. Mas antes que possamos ativar a nossa fé no sobrenatural e viver os seus princípios, viver da sua maneira, viver conforme aquilo que o Senhor assim projetou e estabeleceu para nós. Somos gratos a Ti. Somos gratos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. E que venha, Senhor, o seu reino. Que livres, Pai, livre-nos de todo o mal, de toda a tentação. Que não falte o pão na mesa, Senhor querido, dos teus filhos, mas que antes que a sua presença, Senhor, seja tão intensa que todos fiquem, Pai, sim, Senhor querido, todos fiquem, Senhor, incomodados e saiam desta zona de conforto para poderem sair do morno e ir, Senhor, para a sua presença de uma maneira mais efetiva e que, ó Pai, este fogo, Senhor, não se apague, Senhor querido, destes altares, ó Senhor.
porque são filhos teus que querem, Senhor, estão com fome e sede de ti para poder fazer, realizar e cumprir o seu propósito. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos. Nós consagramos tudo diante do seu altar. Consagramos, Pai, os nossos sentidos, pensamentos, palavras, atitudes, olhares, Senhor. Consagramos tudo para que o seu nome seja glorificado em todas as nossas ações. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.